Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? O canal de educação, cultura e entretenimento e um pouquinho de política às vezes. E esse é mais um vídeo de perguntas e respostas aqui da nossa sessão sobre reprovação no ano de 2021, que começou já no passado, nesses tão incomuns anos de ensino híbrido e ensino à distância, que trazem tantas dúvidas a vocês, tanto aos alunos quanto a professores. Então, sem mais delongas, vamos às dúvidas deixadas nos nossos comentários. Começando pela dúvida da Júlia Silva, que diz o seguinte: tomei 251 faltas porque o professor disse que foi o tempo da demora de atividades. Isso é permitido? Sim, caso você não cumpra os prazos estabelecidos, e tem que estar bem estabelecido. O que você pode questionar é: professor, você não me avisou com suficiente detalhe, né? Mas se ele estabeleceu um prazo e você não entregou naquilo que ele foi dito, né, você pode levar falta sim. Já que nós tivemos esse ensino híbrido, né, muita da frequência foi realizada por meio de atividades. Então você faz a atividade e ganha a frequência daquele dia. Então caso você não entregue a atividade no prazo, sim, falta, né? O que pode acontecer se o sistema estiver aberto ainda, e depende de muitas circunstâncias, você pode falar para o professor, pedir na humildade ali, se ele pode reabrir o sistema e atualizar a sua nota e atualizar a sua frequência, beleza? Então é isso, poder ele pode, mas ainda pode ser remediado. Vamos à próxima dúvida. História dos Famosos diz o seguinte: professor, ou se alguém souber, fala pra mim, no caso eu vou responder. Esse ano vai ter Saresp pra todo mundo? Tô no primeiro ano do médio, vou ter? Bom, para todo mundo nunca foi o caso do Saresp, né? O que acontece é que o Saresp ele costuma priorizar as séries finais, então o 5º ano do fundamental, o 9º ano do fundamental e o 3º do médio. Às vezes existem outras séries avaliadas como o 3º ano do fundamental e o 7º do fundamental, mas apenas como amostragem e de maneira opcional. As escolas perseguem, e quase literalmente, indo atrás dos alunos e falando para eles fazerem a prova, apenas no 5º e 9º do fundamental e no 3º do médio. Então, se você não é nenhuma dessas séries, eu ficaria completamente tranquilo se fosse você, principalmente aqui no 1º do médio, quando nunca teve uma avaliação desse ano, quando muito em matéria de amostragem. Então, não vai ter para você, fique tranquilo. Otaku Gamer pergunta o seguinte: tô bem preocupada porque eu tô com 40 faltas só em história, mas participei de todos os bimestres, fiz 170 atividades e tem poucas pendentes, e no total tenho 122 faltas. Minha mãe falou que eu vou repetir e não tenho mais salvação, ainda posso recuperar? Pode muito bem recuperar. Quando a gente vê esse montante de atividades, essas quantidades de faltas, né, são muitos números empilhados, o que conta de verdade é a nota do boletim, né? Se você tem notas azuis na maior parte das matérias, as suas chances são boas. E mesmo se você tiver muitas notas vermelhas, esse 4º bimestre ele sempre é decisivo, ou trimestre, se for o sistema da sua escola. Então, tem chances, pode recuperar? Sim, e se não puder, a escola teria que ser muito sádica, né, de falar, vem, veja as aulas, etc, e no final o seu destino já tá selado. Mas não, existem chances aí, e chances boas, então fica esperto, não ouça essas pessoas, no caso dos seus próprios pais, falando que você não pode recuperar, ainda há chance sim. Eduardo Araújo diz o seguinte: mano, eu tenho todas as atividades do CMSP feitas, porém tenho mais de 50 atividades do Google Classroom pendentes. Fiz todas as provas esse ano, minhas notas estão azul desde o 1º bimestre. E estava estudando somente online, agora vai voltar presencial obrigatoriamente, mas eu não sei quase nada de matemática. Acha que pode ser um problema? Em matéria de notas, não, você tem feito o que foi pedido de você, então está tudo tranquilo, pelo menos a sua situação escolar parece estar bem sólida. Em matéria de reprovação, por exemplo, eu não me preocuparia. Mas a questão é, realmente, quando a gente vai para o presencial, a gente percebe as nossas faltas, o quanto a gente não sabe determinados assuntos. Então vai ser um problema em matéria de dizer que vai ser difícil, vai ser uma adaptação. Mas se seus professores forem minimamente conscientes, eles vão saber dosar a pílula, não vão querer cobrar demais de você logo de primeira. Então seja honesto sobre as suas dificuldades e as coisas vão se encaminhar. Vai ser um pouco difícil a princípio, mas vai melhorando com o tempo, acredite em mim. Você não é o único que está com dificuldades. Rafael e Pedro perguntam o seguinte: professor, fiquei com notas vermelhas no 1º e 2º bimestre em 5 matérias. Sendo que em 4 delas eu estou com frequência abaixo de 70%. Eu posso fazer recuperação de tudo que puder e passar de ano, ou já acabou pra mim? Tem como recuperar? Sim, como eu disse, o ano não acabou, então é possível. Se você tiver um 4º bimestre sólido, com várias notas azuis, ou com todas as notas azuis, melhor ainda, mesmo que seja 5, 6,
dificilmente a escola vai criar casa, porque você vai mostrar que você melhorou, que você progrediu com o tempo. Então existem boas chances para mim. Não acabou, definitivamente não acabou para você. Clover diz o seguinte: meu caso já é diferente, eu faço tudo do Classroom e afins, mas eu não tô com notas boas. Meu rendimento caiu muito desde 2019, coisa que meu professor mesmo disse. Por motivos óbvios, já que em 2019 eu não tinha um vírus, né? Minha vida, mas consigo fazer todas as atividades e marcar presença. Porém, minhas notas estão vermelhas. Espero que eles levem em consideração meu histórico de bom aluno. Então, o que nós temos aqui é um aluno frequente que faz as atividades, porém não tem notas desejáveis. Olha, se eu fosse seu professor, e muitos dos meus colegas se comportariam do seguinte modo: eles veem que você está tentando, que você está fazendo, porém não está conseguindo. Então, mais do que o histórico de bom aluno, vê-se que você, no presente, é um aluno comprometido, você está dando o seu melhor. E isso, com certeza, vai ser levado em consideração. Não digo que você tem com chances garantidas de aprovação ou de notas azuis, mas isso está sendo considerado, tenho certeza, porque tem alunos que simplesmente largaram, que sumiram, mas você está lá, dando as caras, né? Enquanto alguns alunos fogem porque não conseguem fazer, você está tentando, mesmo que você erre as questões que você não consiga. E isso é muito importante, tá? Então continue tentando, que eventualmente vão vir bons frutos da sua decisão, da sua determinação. Beleza? Pedro Lisboa diz o seguinte: tem um TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E fui péssimo no primeiro bimestre, pois além do meu transtorno de aprendizagem, o EAD me prejudicou absurdamente. Para resumir a história, estou desde o segundo bimestre perdendo algum apoio da escola e prometem, mas não me respondem nada. Agora no quarto bimestre, com o risco de reprovação pelas notas enquanto o aprendizado está à distância, fui obrigado a entrar em contato com a diretoria de ensino para resolver o meu problema. Que não foi desinteresse pela escola, uma vez que quando me deram a oportunidade de frequentar as aulas presenciais, minhas notas dispararam. Enfim, espero que tudo se resolva tanto para mim quanto para todos os outros alunos que sofreram com o aprendizado durante a pandemia, e que nenhum deles sejam prejudicados. Realmente, quem tem TDAH, quem precisa de que a gente chama de atendimento educacional especializado, né, quem precisa de uma adaptação curricular, atividades que sejam dirigidas a essas necessidades, foi quem mais sofreu nessa situação toda, né? Porque pessoas que não tinham dificuldades, de repente apresentaram dificuldades, e quem já tinha ficou totalmente desamparado nessa situação toda. Eu vejo que você está tentando fazer o seu melhor, recorrendo, e você não está pedindo nada demais, é apenas o seu direito como cidadão, o seu direito como um aluno, né, que precisa ser amparado nas suas dificuldades e necessidades especiais. Reis pergunta o seguinte: professor, ainda vale a pena tentar acabar as atividades dos bimestres passados? E se os professores não aceitarem as atividades? Não vale a pena tentar se você não falar com eles antes. Não vale a pena você pegar aqueles milhares de atividades e começar a fazer e depois perguntar pro professor se tá valendo entregar ou não. Primeiro você pergunta e depois você entrega, para não evitar aquela situação chata de você falar: professor, eu fiz, e o professor fala para você: mas não tá valendo mais. Porque geralmente os professores vão considerar as atividades mais recentes para o bimestre atual. Os bimestres anteriores já estão fechados. Alguns sistemas, né, sejam virtuais ou mesmo burocráticos, né, de lei dizendo que pode ou não colocar as notas, já estão fechados, então você não consegue fazer nada. Então você precisa perguntar para o professor antes de fazer, né? Então vale a pena dependendo do professor. Não vale a pena se você fizer sem perguntar nem nada. Esquito comenta o seguinte: se eu ficar com nota vermelha, mas não tão ruim, eu posso reprovar? Tipo 6 no primeiro tri, 6 no segundo e 5 no terceiro. Eu acredito que a média do camarada aqui seja 7, né? Por isso que ele tá falando de nota vermelha. E essa é uma pergunta que vale também para quem tem nota 5, né? Como nota azul. E aí você fica no 4, no 3. Isso faz diferença sim, mas na hora de recorrer, porque a escola pode te reprovar, porque são notas vermelhas, mas quando você recorre do resultado, ou seja, você recebe lá a folha dizendo reprovado e você tenta recorrer na escola, escrever uma reclamação falando que você deveria ter mais chances, faz diferença sim. Se você fica ali na beirada da nota azul, você pode recorrer com a escola que você estava tentando, que você chegou perto, né? Que não é o caso de uma reprovação, porque reprovação é uma medida drástica. É ter que fazer o ano inteiro, né? E fazer o ano inteiro de novo para um aluno que estava lá quase conseguindo, raramente é uma escolha consciente, uma escolha razoável de uma escola. Então faz diferença, né? É uma coisa que pode pesar para o seu lado em caso de recurso, mas a escola pode te reprovar, porque afinal o critério estava bem claro. A nota azul é essa e você não atingiu, então eles podem te reprovar se você não atingiu o mínimo desejado. Black Roleplay fala o seguinte: estou aqui em recuperação em 6 matérias, sendo que eu fiz todas as tarefas certinhas, estão tudo entregue, então tô no fundo da cobra. Mesmo tendo feito tudo certinho e entregando, eles não ligam para nós. Pense numa escola boa. Entrei em contato com a escola, eles vieram falando que as aulas online não existem mais e que no dia 18 começou a presencial, mas no decreto da minha cidade eles falaram para voltar apenas 75% da capacidade da escola e eles querem voltar 100%.
Enfim, né? Existe muito disso no ensino público, né? Que os diretores, os professores vendo que não tem muito apoio da comunidade, que a coisa tá complicada, que tem muito aluno que não tá nem aí, eles tentam pesar na mão, né? Fazer ameaças vãs, ou seja, fazer ameaças que eles não podem cumprir realmente, né? Falando que você tem que ir, quando na verdade você não precisa ir para a escola necessariamente. O que eu posso dizer é que nessas horas o que vale é a legislação, é lógico, mas você tem que ter na mão muito certinho que lei é essa do seu município ou estado que não permite a capacidade total. Porque, por exemplo, o seu município pode falar, é 75%, mas se tiver espaço físico que permita o distanciamento, a escola pode chamar 100%, né? E esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, se for entrar numa briga com a escola sobre legislação, tenha a lei na sua mão para você falar exatamente qual parte da resolução, qual artigo que diz que você tá certo e que a escola tá errada. Beleza? Bon Jovi diz o seguinte: se eu tiver nota suficiente para passar já no terceiro bimestre e não tiver, como ir no quarto eu reprovo, mesmo fazendo centro de mídias? Acredito que a questão seja, você já tem a nota na média, né? Você já fez os tais dos 20 pontos, né? Se você somar tudo, mesmo que você tire 0 no quarto, você consegue passar de ano, né? Enfim, pode ser que sim, mas existe a possibilidade da escola te dar o tal do abandono, que você abandonou a vaga da escola, que você parou de ir. E aí não importa se você tirou 10 nos 3 primeiros bimestres, se você levar o abandono, você perde a matrícula, você não está em nenhum lugar, então você não pode ser aprovado. Então pode ser esse o problema, pelo menos uma frequência mínima você tem que manter. Se essa escola voltou a ser presencial, sinto muito, você vai ter que ir à escola, a não ser que você tenha uma justificativa boa, uma justificativa médica, com atestado e tudo mais, para permanecer em casa. E existem esses casos, é claro. Garoto Wolf diz o seguinte: na minha escola as aulas online estão muito ruins. Eu ainda não fui presencial e na escola online a professora se muta e fica conversando com a sala sem as pessoas online escutarem, sem falar que às vezes que os professores nem entram na aula online. É bastante irregular esse atendimento simultâneo que às vezes nos obrigam a fazer nossos professores, né? A gente tem que dar uma aula presencial e ao mesmo tempo ficar atendendo os alunos online, né? E o que acontece é que os professores não conseguem operar os equipamentos direito e fica aquela aula que não é bom para nenhum dos lados, ou pelo menos é bom só para um dos lados e ele ignora completamente a outra parte, né? O que eu posso falar é que isso é mais uma regra do que uma exceção, então infelizmente a questão é tentar se adaptar como se pode a essas circunstâncias. É claro que não dá para ficar totalmente passivo e aceitar as coisas tais quais são, mas por exemplo, se você tem lá dito para você que você pode frequentar online e o seu professor não tá te dando o suporte necessário, você pode guardar as provas disso, você guardar bilhetes, e-mails, mesmo gravar uma aula, gravar a tela do seu celular e mostrar, olha só, esse tipo de aula que está sendo fornecida para mim. E vocês querem me dar nota vermelha quando eu não tenho o mínimo de recurso necessário? Então, enfim, junte provas, junte recursos, né? Grave a tela do celular, mostre quando tentarem te prejudicar, porque afinal você está fazendo a sua parte. Agora, se você não faz a sua parte, aí fica um pouco mais complicado. Limão com Terra diz o seguinte: mano, esse ano os meus pais me botaram na escola mais difícil que tem na cidade onde eu moro. E tipo, eles sabem que eu dou duro, tá ligado? E eu tô tendo muita dificuldade pra aprender o conteúdo, eu procrastino muito, eu esqueço das atividades e tipo, eu não sei como melhorar isso. Além do mais, que meus pais me querem no presencial, que é muito difícil por conta da minha fobia social. Eu pedi pra eles 1000 vezes pra eu ficar no online, mas eles não deixam. E como tá na reta final, eu acho que eu vou ficar no online, me ajudaria bem mais. Alguém me ajuda pra tentar convencer eles se eu fico no ensino online? Bom, Limão com Terra, infelizmente, acredito que o melhor pra você, mesmo que seja desconfortável, seja o presencial. Fobia social é um problema, é difícil e é complicado, mas o tratamento para fobia social, e eu falo por experiência própria, é a gente forçar os nossos limites, é a gente fazer as coisas com as quais a gente não está acostumado. Ir à escola faz parte disso. Então você precisa ir à escola, até para o seu desenvolvimento socioemocional. É necessário. É desagradável, é complicado, vai ter dias que você não vai querer sair de casa, e talvez seja melhor mesmo nesses dias você faltar, né? Você fala para seus pais, ó, hoje não dá, hoje eu tô exausto, mas você tem que forçar os seus limites pelo menos um pouco. Então, mais do que convencer seus pais que você precisa ficar no online, a ideia é você se dispor e se abrir ao novo, e você tentar ir para a escola, ainda mais sendo uma escola exigente. Até para provar para os seus professores que você está dando o seu máximo. Se você não está forçando seus limites, como é que você vai convencer seus professores que você está dando duro, que você está tentando, mesmo sendo uma escola difícil? Vai ficar mais difícil de você provar se você não fizer o mínimo, que é ir à escola. Um mínimo que custa muito, um mínimo que é difícil, mas ainda assim é um mínimo que se exige do ensino presencial. Então, se você não tiver nenhuma justificativa médica, você precisa ir à escola.
JN pergunta o seguinte, ainda na questão lá da justificativa, né, socioemocional e psicológica. Professor, eu tenho depressão. Se eu provar que eu tenho depressão através de laudo médico, eu passo de ano? Já que eu não estou indo bem na escola devido à depressão, não estou indo na escola e etc. Olha, passar de ano realmente é difícil, né? Não é exatamente assim que acontece, tá, JN? O que acontece é que com essa carta na mesa, você consegue justificar faltas e demandar dos seus professores, por exemplo, algumas avaliações e situações especiais. Por exemplo, você faltou num dia por causa da depressão, então você precisa de uma avaliação em um outro dia, né? Uma avaliação que todo mundo fez naquele dia, você precisa fazer em outro, porque você teve uma crise. E isso acontece, né? Com pessoas com depressão, com ansiedade, etc. Então o que você pode demandar é alguma adaptação curricular, um atendimento especializado, que eu já mencionei aqui anteriormente nesse vídeo. Mas passar direto, uma carta branca, algumas escolas até dão. Para evitar dor de cabeça, ela só vê, tem laudo, tem justificativa médica, então vamos passar logo, né? Mas esse é o pior dos atendimentos, né? Uma coisa mais consciente é aquilo que eu lhe falei, né? A escola dá uma atenção especializada. Então enviar um laudo vai ser sempre benéfico para o seu lado. Seja para essas escolas mais desleixadas, que vão realmente só aprovar, ou para uma escola mais consciente, preocupada com a sua evolução socioemocional, que vai falar, olha, você não conseguiu fazer a prova nesse dia, você faz em outro e assim por diante. Então é sempre benéfico, ainda que não seja simplesmente uma carta branca, beleza? Como última dúvida e comentário aqui, temos esse diz urgente. Vamos lá. Eu preciso de uma resposta urgente e rápida, pois eu acho que eu estou em uma situação desesperadora. Minhas notas do primeiro trimestre até o terceiro foram péssimas, mas a minha frequência está até que boa. Eu quase sempre entrego atividades fora do prazo ou até mesmo quando o bimestre acaba. Acho que eu posso acabar recuperando e passar de ano se eu mostrar que eu estou tentando melhorar nesse quarto bimestre? E se eu entregar as atividades dos bimestres passados, eles irão reconhecer que eu estou tentando me esforçar? E tem mais. Será que eu posso ir na escola e reclamar sobre as minhas notas do terceiro bimestre, já que eles não avisaram nada sobre o término e começaram o quarto? De repente, mesmo tendo entregue boa parte das atividades do terceiro, eu estou completamente desesperada. Eu espero que alguém me responda com agilidade. Bom, vamos separar por partes, né? Primeiro a questão da frequência das notas, né? Você é uma aluna frequente, porém tem notas relativamente ruins. Isso ajuda sim, porque mostra que você é uma aluna que está ali presente, né? Pode ajudar tanto no recurso final, caso te reprovem e você fale, pô, mas eu estava tentando, então é um ponto a se guardar, quanto para evitar a reprovação. Às vezes o professor, ao dar o quinto conceito, né, que vai somar os bimestres e dar uma nota final, vai ver, olha só, essa aluna não conseguiu fazer todas as atividades, teve notas vermelhas, mas estava tentando ali o tempo todo. Então é uma coisa que faz diferença sim. Agora, atividades passadas e com prazo vencido, vale a pena fazer? Só se o professor autorizar. Não faça as atividades de antemão e depois pergunte para o professor. Você precisa perguntar para o professor e cada um dos professores, tá? Não é uma resposta única para todos. Isso não existe. Cada professor tem seu critério. Então você precisa primeiro perguntar ao professor de matemática, você aceita as atividades atrasadas? Ele vai falar sim ou não e você prossegue a partir daí. É chato, é meio demorado, mas você precisa perguntar para cada um dos professores e aí sim tomar uma atitude. Outra coisa é essa questão de reclamar dos prazos. Você só pode reclamar dos prazos se eles não foram suficientemente informados. Se no início do terceiro bimestre, lá em agosto, o professor já falou, olha, esse é o prazo, e você não anotou em nenhum lugar e não cumpriu, aí você não consegue reclamar de jeito nenhum. Agora, se a escola e os professores não informaram os prazos, aí você pode reclamar. Mas isso depende, como eu falei, se os professores informaram ou não, tá? É meio complicado provar que os professores não fizeram tal coisa, né? Mas enfim, essa é a questão, é saber se o professor ele tentou informar ou não, se ele no começo do bimestre ele falou até que dia avalia. Porque não vale isso, de repente, uma semana antes o professor falar, olha, é até a semana que vem e pronto, né? Essas coisas têm que ser bem estabelecidas. O bimestre acaba a tal dia. Se em nenhum momento isso foi dito, você pode reclamar sim, com toda a razão, e entregar as atividades do terceiro bimestre, afinal acabou de acabar, né? Essas são as dúvidas mais gerais, mais importantes que eu encontrei aí, e se a sua dúvida não for contemplada, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo, ou verificar mesmo os outros vídeos que eu fiz, tanto os outros vídeos, acredito que a sua dúvida tenha sido respondida pelo menos em parte por eles. No mais, eu fico por aqui, faço votos de que você veja outros vídeos que não são tão bem assim na busca quanto esses vídeos de reprovação para ajudar o canal, se inscreva, deixe seu curtir, e tudo mais que você puder para me ajudar, né? Eu imploro. No mais, eu agradeço pela atenção, pela nossa aventura, por ter chegado a mais de 10 mil inscritos. Ainda não acreditei nesse fato, estou muito feliz por isso. E até a próxima.